nessa questão da USP sobre hipertensão arterial e tenta responder aí. E aí, conseguiu? Bom, bora lá. Paciente feminino, 52 anos, portador de hipertensão arterial sistêmica há 10 anos, já tem uma década que essa paciente é hipertensa, está em acompanhamento ambulatorial e ela começou o tratamento dela com enalapril de 40 mg e com cortalidona de 25. Inicialmente a pressão dela era uma pressão de estágio 2, 162/94. E há 2 anos foi iniciado também o amlodipino de 10 mg, muito provavelmente porque o enalapril e a clortalidona não estavam sendo suficientes. E mesmo após adicionar o amlodipino, a pressão dela não estava ideal. A pressão nesse momento da consulta estava 148/88. Sendo ela uma mulher jovem de 52 anos, não sendo uma idosa frágil, a pressão dela no mínimo tem que ser menor que 140/80, 140/90, desculpa. Continuando, frequência cardíaca normal. Olha só que interessante, no ecocardiograma ele identificou uma sobrecarga de ventrículo esquerdo e o fundo de olho já está no grau 2, ou seja, ela já está tendo lesão de órgão-alvo crônica, muito provavelmente por estar tanto tempo com uma pressão fora do alvo. A urina 1 dela foi normal, não tem anemia, leucócito está ok, plaquetas também, ureia, creatinina, marcadores de função renal também estão sem alterações, glicose está ok e os eletrólitos também. E aí a questão quer saber, assinale qual a conduta mais adequada. E aí, conseguiu responder? Bom, vamos lá. Essa questão é uma questão de hipertensão arterial. Quando a gente fala de hipertensão arterial, especificamente do tratamento, a gente vai ter que lembrar do trio de ouro do tratamento da hipertensão arterial. Quem são os medicamentos que compõem esse trio de ouro? Bom, primeiro são os medicamentos que vão agir no sistema renina-angiotensina, aldosterona, que são os IECAs e os BRAs. Nós temos também os bloqueadores dos canais de cálcio e nós temos também os diuréticos tiazídicos. E olha só que interessante, essa paciente ela já está usando o trio de ouro. Ela está usando já está fazendo uso de um enalapril, que é um IECA, já está fazendo uso da clortalidona, que é um diurético tiazídico, e também já está utilizando o amlodipino, que é um bloqueador do canal de cálcio. E mesmo assim a pressão dessa paciente não está controlada. Ela ainda está apresentando uma pressão mais alta do que deveria estar. E aí a questão quer saber de você qual que é o fármaco que a gente vai adicionar para tentar controlar mais essa pressão. A gente vai fazer clonidina, vai fazer espironolactona, hidralazina, ou vai tentar trocar um IECA por o BRA, que seria no caso trocar o enalapril pela losartana. Quando a gente vai para diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre hipertensão arterial resistente, que é o caso dessa paciente, ela tem uma hipertensão arterial sistêmica resistente, porque ela já está fazendo uso de 3 medicações otimizadas e mesmo assim não está conseguindo controlar. E o que a diretriz fala? Depois que a gente já utilizou o trio de ouro, já utilizou os melhores medicamentos possíveis, como no caso aqui ela fala de usar a clortalidona ou a indapamida como diurético diazídico, muito porque no SUS, no Sistema Único de Saúde, é muito comum a gente usar a hidroclorotiazida. E aí, caso estejamos usando essa medicação, a sociedade fala para a gente trocar pela clortalidona. E a nossa paciente já está fazendo isso. E aí, qual a grande medicação que é tida como quarto antihipertensivo? É a espironolactona, que vai ser um antagonista mineralocorticoide e vai ser a nossa opção para continuar o tratamento. Então, sempre que a gente tiver uma hipertensão arterial resistente, já está utilizando o trio de ouro e mesmo assim a pressão está fora da meta, o próximo passo é adicionar a quarta droga antihipertensiva, que vai ser sempre a espironolactona, um diurético poupador de potássio, ou então chamado também de antagonista mineralocorticoide. Por que não vai ser a clonidina? A clonidina ela é um simpático lítico central, e o simpático lítico central é muito utilizado em urgência hipertensiva, mas
pela diretriz de hipertensão arterial resistente, a gente utilizaria a clonidina só no quinto passo, ou seja, eu adicionei a espirulactona, mesmo assim a paciente continua com a hipertensão arterial resistente. Aí, claro, caberia investigar a hipertensão arterial secundária, mas caso não fosse encontrada nenhuma evidência disso, se adicionaria a clonidina. E após isso, se adicionaria a hidralazina, que seria uma outra alternativa também da questão, isso também está errado. Hidralazina é um vasodilatador direto e não seria a nossa opção também, seria a nossa sexta opção. Clonidina, quinta opção. E trocar enalapril por losartana não vai fazer muito sentido, a não ser que o paciente esteja apresentando algum sintoma diverso, como IECA, como por exemplo angioedema, ou então está apresentando episódios de tosse frequente, está tendo alguma reação alérgica ao uso do IECA, aí sim seria indicado drogar pela losartana. Mas quando se pensa em hipertensão arterial resistente, isso não é uma conduta indicada, e sim adicionar a quarta droga antipertensiva, que é a espirulactona. E aí, deu para entender? Qualquer dúvida pode deixar nos comentários.